Mestre Rumi avisou em suas palavras ardentes como fogo e suaves como pétalas. Se você não despertar agora, ficará aprisionado em uma vida que nunca foi realmente sua. O que você está prestes a ouvir é mais do que uma reflexão. É um chamado. Um convite a atravessar o véu das repetições inconscientes e acessar um estado onde o amor divino e a consciência se encontram. E saiba, no final desta jornada, será revelada uma técnica rara, uma ativação sutil que pode mudar a vibração da sua alma para sempre. Mas apenas os que permanecerem até o fim terão acesso a isso. Você já sentiu que caminha todos os dias em círculos invisíveis? Que por mais que mude as circunstâncias externas, algo dentro de você continua igual, preso, repetindo velhos enredos? Essa sensação não é apenas psicológica, é um chamado da alma que reconhece que você está vivendo em uma paisagem que não lhe pertence. Rumi dizia que você não é uma gota no oceano, mas o oceano inteiro em uma gota. E, no entanto, a maioria das pessoas continua acreditando ser apenas uma pequena engrenagem de um mundo mecânico. Hoje, você será lembrado de que a vida real não começa fora, mas no jardim interior. A multidão caminha distraída, alimentando-se de desejos emprestados, de sonhos alheios, de modelos herdados da psique coletiva. Mas os mestres sufis sempre alertaram: a verdadeira prisão não é o mundo, é o adormecimento da consciência. Não é a falta de oportunidades externas que limita você, mas a ausência de escuta da voz da alma. Muitos acreditam que despertar é um acontecimento milagroso, mas Rumi ensinava que despertar é o retorno ao que você já é. Uma lembrança, uma chama que nunca se apagou, apenas foi encoberta. Imagine agora, e se sua alma já tivesse escolhido o seu caminho, mas sua mente distraída se recusa a seguir a trilha? É como se houvesse um rio subterrâneo fluindo dentro de você, mas você continua carregando baldes de água turva de fontes externas. O corpo sente, o coração pressente, mas a mente insiste em ignorar. Esse descompasso cria cansaço, angústia e vazio. O sufismo chama isso de distância ilusória entre você e o divino. É uma miragem. O que você busca já está dentro, aguardando o seu olhar. Os sufis antigos transmitiam esse mistério por metáforas. A rosa que se abre sem esforço, apenas obedecendo à luz do sol. O vinho do amado, que embriaga sem taças, apenas pela lembrança interior. O silêncio interior, que não é ausência de som, mas presença plena da verdade. Rumi, Al-Hallaj, Ibn Arabi, todos eles apontavam para o mesmo lugar. O coração desperto é o portal para a consciência superior. Mas a pergunta é: quantos têm coragem de atravessar essa porta? Hoje a ciência começa a vislumbrar o que os místicos sempre souberam. A neurociência fala de plasticidade cerebral, mostrando que seus pensamentos moldam sua estrutura neural. A física quântica sugere que a realidade não é fixa, mas se manifesta em campos de possibilidades. E a psicologia transpessoal confirma: estados expandidos de consciência alteram não apenas a percepção, mas também o corpo, a energia e até a expressão genética. Tudo isso ecoa o que os sufis já ensinavam há séculos. Você não é fixo, você é fluxo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo como se inspirasse a luz do invisível. Sinta o ar atravessando seu corpo, não apenas como oxigênio, mas como vibração espiritual. Imagine que cada respiração é um chamado do amado, lembrando você de que já é um com ele. Rumi dizia: não bata à porta, você já está dentro da casa. Essa prática simples, feita com presença, pode conduzir você a um estado onde a mente se aquieta e a rosa interior começa a florescer. Mas lembre-se, essa é apenas a superfície. Existe algo além da respiração consciente, algo que os sufis guardaram em círculos íntimos de discípulos. Eles sabiam que, se revelado sem preparo, poderia ser mal interpretado, transformado em técnica superficial. Por isso, passavam de mestre a discípulo, em silêncio, através de olhares, danças, histórias que soavam como poesia, mas eram códigos vibracionais para despertar a alma. Rumi dizia que as palavras
são apenas pretextos. O que realmente desperta é a vibração por trás delas. E quando você ouve uma história sufi, não é apenas a mente que entende, é o coração que se abre. É como se uma chave invisível fosse girada dentro de você. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo foi tocado, mas você não consegue explicar? É disso que estamos falando, da linguagem secreta da alma. O perigo é acreditar que viver acordado é um evento distante, reservado para monges ou mestres espirituais. Nada disso. O despertar é aqui e agora. Mas para isso, você precisa romper o padrão herdado de viver como um personagem escrito por outros. Você precisa escutar a sua voz do silêncio, aquela que não grita, mas sussurra em intervalos de lucidez. O problema é que a multidão teme o silêncio e por isso prefere ruídos que preenchem, mas não nutrem. Na tradição sufi, a dança não é apenas movimento, é meditação em fluxo. O giro dos derviches não é espetáculo, mas metáfora. Você gira, o mundo gira, e no centro há um ponto imóvel, eterno, onde tudo repousa. Esse ponto é o seu coração desperto. Quando você se ancora nele, o caos ao redor perde o poder de arrastar você. O mundo pode girar, mas você permanece no centro da rosa, no perfume do amado. E veja como isso ressoa com Jung, que falava da individuação como processo de tornar-se quem você realmente é. O inconsciente coletivo pressiona você a se conformar, mas a alma pede expansão, pede metanoia. E esse pedido é muitas vezes abafado pelo medo de romper expectativas. Mas como disse Rumi, seja como o leão que rompe a gaiola. A vida que você deseja já está esperando, mas você precisa ousar o salto quântico interior. Pense, quantas vezes você já sentiu que sua vida parecia escrita por roteiros invisíveis? Quantas vezes você se percebeu repetindo padrões familiares, emocionais, relacionais? Não é coincidência. São as camadas herdadas, dinâmicas mentais invisíveis que prendem a alma num labirinto. O sufismo ensina que apenas a luz do amor divino pode dissolver esse labirinto. E essa luz já habita você, ainda que esquecida. Experimente agora trazer as mãos ao coração. Feche os olhos, respire com calma e imagine que, ao inspirar, você toca um ponto secreto de luz dentro do peito. Esse ponto é a chama secreta, descrita por sufis como o lugar onde Deus sussurra. Não busque ver nada. Apenas permita-se sentir. Muitos relatam que, ao praticar isso, percebem uma vibração sutil, como se o corpo fosse atravessado por uma música inaudível. Mas ainda assim, isso é apenas a superfície. Existe algo além, algo que se esconde nas entrelinhas do próprio silêncio. Rumi avisou: se você não despertar agora, ficará aprisionado em uma vida que nunca foi realmente sua. E este aviso não é ameaça, mas promessa. Porque o despertar é inevitável para a alma que busca, mas pode ser adiado indefinidamente pela mente que teme. O que está diante de você hoje é um ponto de inflexão. Um momento raro em que a lembrança de quem você realmente é toca sua consciência. Não ignore. Não adie. Sinta como se o próprio universo tivesse parado de girar apenas para lembrar você de que há mais. A vida não precisa ser uma repetição de dores herdadas. Ela pode ser a dança da alma, o jardim interior, a união com o divino. Mas o que vem agora vai além de tudo que foi dito, porque existe uma chave ainda mais profunda, um código ainda velado que transforma não apenas a percepção, mas a própria arquitetura do invisível dentro de você. E quando essa chave for girada, o que parecia distante se tornará presença imediata, pulsando em cada célula, em cada respiração, em cada silêncio. E talvez você sinta neste exato momento um chamado que não vem da mente, mas de um lugar mais antigo do que o tempo. É como se uma memória cósmica estivesse despertando dentro de você, trazendo a sensação de que já ouviu essas palavras antes, em algum sonho distante ou em algum encontro secreto de almas. Isso não é imaginação. É a lembrança daquilo que você sempre foi. Os sufis chamam isso de dhikr, a recordação constante do amado, porque no fundo, despertar não é aprender algo novo, mas lembrar aquilo que foi esquecido. Essa lembrança, quando chega,
é como uma centelha que ilumina todos os cantos da consciência, revelando que a prisão era apenas sombra, nunca substância. Se você olhar profundamente para a sua vida, perceberá que quase tudo o que faz, pensa ou deseja está contaminado por condicionamentos invisíveis. Você acredita querer certas coisas, mas na verdade apenas repete padrões herdados. É como vestir roupas que não são suas, dia após dia, até esquecer-se do próprio corpo. Rumi avisava: não se contente com histórias como as coisas têm sido com os outros. Desdobre o seu próprio mito. Essa frase é um lembrete radical de que viver de ecos alheios é se condenar à morte em vida. Apenas quem se arrisca a despir-se dessas roupas herdadas pode sentir a nudez pura da alma diante do divino. O problema é que essa coragem de despir-se assusta. O ego teme o vazio, porque nele não há controle, apenas entrega. Mas é justamente no vazio que o mistério floresce. Os mestres sufis diziam que a alma precisa morrer para o mundo das ilusões antes de renascer na realidade do amor. Essa morte não é física, é alquímica. É a transmutação da pedra bruta em diamante. E cada vez que você solta uma camada do falso eu, a luz interior se intensifica, iluminando sua jornada. O paradoxo é que você não perde nada real, apenas abandona o que nunca lhe pertenceu. Sinta por um instante o peso das máscaras que você veste. A máscara da obediência ao que os outros esperam, a máscara do sucesso baseado em métricas externas, a máscara da felicidade ensaiada. Todas elas sufocam o rosto verdadeiro da alma. Rumi dizia: ponha fogo na sua vida. Procure aqueles que alimentam suas chamas. Esse fogo é a coragem de arrancar as máscaras e permitir que o rosto nu brilhe em autenticidade. E quando você se permite queimar as máscaras, descobre que o que é destruído não era você, mas apenas as prisões invisíveis. A vida que não é sua se manifesta como repetição interminável. É como se você fosse empurrado a viver um roteiro que nunca escolheu, relacionamentos que não nutrem, trabalhos que não expandem, hábitos que drenam sua energia. Rumi alertava que a maior tragédia é morrer sem jamais ter vivido a vida da alma. A vida que não é sua é confortável, previsível, mas sempre vazia. A vida verdadeira é arriscada, incerta, mas cheia de brilho. É a dança entre medo e coragem. Mas quem entra nela descobre que o medo era apenas a sombra de uma porta fechada. O sufismo ensina que o caminho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você pode passar toda a vida acumulando conquistas externas e ainda assim sentir-se vazio, porque o coração não se alimenta de troféus, mas de presença. Ibn Arabi dizia que o coração é um espelho que reflete Deus, mas só quando é polido pelo silêncio e pela lembrança constante. Quantas vezes seu coração se embaçou pelas preocupações cotidianas? Quantas vezes você esqueceu que já carrega dentro de si a luz invisível? Esse esquecimento é a raiz de todo sofrimento. Mas e se você ousasse, agora mesmo, inverter a ordem? Em vez de buscar fora, mergulhar para dentro. Em vez de correr atrás de respostas, silenciar para ouvir a pergunta essencial: quem sou eu? Antes de todos os nomes. Essa pergunta não busca resposta mental, mas abre um portal para a experiência direta. Rumi dizia: além das ideias de certo e errado há um campo, eu te encontrarei lá. Esse campo é o lugar do coração desperto, onde não há dualidade, apenas união. E cada vez que você silencia, mesmo por um instante, toca esse campo secreto. A psicologia junguiana chama esse movimento de individuação, mas os sufis chamam de retorno ao amado. No fundo, é o mesmo processo, dissolver os papéis herdados e deixar que a essência floresça. Mas para isso é necessário enfrentar a sombra, a parte de você que foi reprimida e escondida. Jung dizia que a sombra, quando ignorada, governa a vida. Os sufis, por sua vez, transformavam essa sombra em combustível de ascensão. Não se trata de negar a sombra, mas de dançar com ela até que se transmute em luz. Rumi mesmo escrevia: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Olhe agora para suas feridas. Quantas delas você tentou enterrar? Quantas você negou acreditando que eram fraquezas?
O que você não percebe é que elas são portas secretas. Cada dor contém um convite para uma frequência mais elevada. Cada perda, quando aceita, revela um espaço vazio onde a luz pode penetrar. Essa é a alquimia interior. Transformar chumbo em ouro, sofrimento em sabedoria, limitação em expansão. E essa alquimia só acontece quando você aceita olhar de frente, sem disfarces, sem máscaras. No sufismo, existe uma prática chamada sama, a escuta profunda. Não se trata apenas de ouvir sons externos, mas de escutar o que vibra dentro do silêncio. Imagine agora que há uma música oculta tocando em cada célula do seu corpo. Se você aquietar-se, poderá ouvi-la. Essa música não é sua, não é minha. É a voz do infinito que se expressa através de nós. O problema é que estamos tão ocupados com ruídos artificiais que esquecemos essa melodia primordial. Mas quando você a escuta, ainda que por instantes, percebe que nunca esteve separado do todo. Esse é o ponto em que ciência e misticismo se encontram. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que quando a mente se aquieta e o coração entra em harmonia, ondas de ordem surgem no corpo. Isso gera não apenas bem-estar, mas também estados ampliados de percepção. É como se o corpo físico fosse apenas a ponta de um iceberg e a maior parte de você estivesse escondida no invisível. Os sufis já sabiam disso. O corpo é apenas um instrumento, mas a música é eterna. Talvez agora você se pergunte, como viver essa música diariamente? Como transformar esse despertar em prática constante? A resposta não está em técnicas complicadas, mas em pequenos gestos de lembrança. Respirar com presença, colocar a mão no coração, silenciar por alguns minutos todos os dias. Rumi dizia que até mesmo uma simples respiração feita em estado de lembrança é mais valiosa que anos de distração. O segredo não está na quantidade, mas na qualidade da presença. No entanto, existe uma dimensão mais profunda, algo que as palavras apenas apontam, mas não alcançam. É o espaço onde a consciência se dissolve no oceano do amor divino. Os sufis descrevem isso como fana, a dissolução do eu separado, e baka, a permanência no divino. São estados de consciência em que você deixa de ser uma gota isolada e descobre-se oceano infinito. Não há explicação que capture isso, apenas experiência direta. Mas ouvir sobre isso já planta a semente da possibilidade. E quando essa semente começa a germinar, sua vida muda sem esforço. Você deixa de buscar validação constante, porque percebe que já é pleno. Você para de correr em direção a miragens, porque descobre a fonte dentro de si. Você abandona disputas inúteis porque entende que a vitória verdadeira é a paz interior. Rumi dizia que a alma desperta não caminha, ela dança. Porque já não há peso, apenas leveza. Não há medo, apenas confiança no fluxo do amado. Agora perceba como sua mente tenta resistir. Ela diz, isso é bonito, mas não é prático. Essa voz é a voz do velho eu, temeroso de desaparecer. Mas você não precisa lutar contra ela. Apenas observe. O simples ato de observar já dissolve parte do poder que ela tem sobre você. Porque a mente só domina quando você acredita em tudo o que ela diz. Quando você observa com silêncio, abre espaço para que a voz da alma fale mais alto. Esse silêncio é o maior mestre. Os sufis diziam que o silêncio contém todos os segredos, mas apenas os que se esvaziam têm ouvidos para ouvi-los. Em nosso tempo, onde tudo é ruído, escolher o silêncio é um ato revolucionário. É recusar viver na vida que não é sua. É afirmar, eu escolho escutar o coração, e cada vez que você escuta, um fio invisível se reconecta ao divino. Esse fio é mais forte que qualquer corrente que o mundo externo possa impor. E se agora você pudesse sentir esse fio? Imagine-o como um raio de luz dourada, conectando seu coração ao centro do universo. Perceba como, ao imaginar, já começa a sentir. O corpo responde. O coração aquece. A respiração se aprofunda. Isso não é fantasia, é experiência real de energia espiritual. Muitos que praticam esse tipo de contemplação relatam mudanças profundas em sua vibração, como se uma nova frequência tivesse sido sintonizada. Mas ainda há mais, sempre mais.
O sufismo nunca entrega tudo de uma vez. Ele revela em camadas como pétalas de uma rosa que se abrem lentamente, porque cada revelação exige maturidade para ser sustentada. Rumi dizia: a rosa não se apressa a desabrochar. Ela sabe que a beleza está em cada estágio da abertura. Assim também é o seu despertar. Não apresse, não force. Apenas permita que cada camada se revele no tempo certo. E nesse processo, lembre-se, você não está sozinho. O caminho do coração sempre conecta buscadores invisíveis, almas que caminham juntas, mesmo sem se conhecer. Cada vez que você desperta, ajuda outros a despertarem, porque a luz não é pessoal, é contagiante. O fogo que arde em você pode acender o fogo de muitos. Essa é a verdadeira fraternidade mística, o jardim interior onde todos se encontram no silêncio do amado. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que parecia árido em sua vida era, na verdade, um campo fértil aguardando a primeira gota de lembrança. O silêncio que tanto te assustava era o convite secreto do amado para que você se lembrasse dele. E aquela dor que você acreditava ser punição era apenas um mensageiro divino, conduzindo você de volta ao centro do coração. No sufismo, aprendemos que até mesmo o vazio é uma dança. O nada é o palco onde a alma gira até tocar a eternidade. Se você compreende isso, já não vê mais ausências, mas portais. Já não vê feridas, mas janelas. Já não vê perdas, mas degraus invisíveis para subir ao céu interior. E se algo profundo foi despertado dentro de você, eu quero te convidar a selar essa experiência com um gesto simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo: eu escutei o sussurro do amado. Esta frase não é apenas palavras, é uma chave vibracional. É como um selo energético que confirma à sua alma que ela aceitou o chamado. Cada vez que você escreve, está inscrevendo sua consciência nesse campo invisível que conecta buscadores de todas as partes do mundo. Se algo dentro de você reconheceu o chamado, considere se inscrever neste espaço sagrado, não como quem segue um canal, mas como quem entra num jardim secreto, onde cada vídeo é uma pétala e cada palavra é um perfume do amado. Aqui, cada encontro é uma dança invisível. Cada ensinamento é uma vela acesa no escuro. Se você deseja continuar bebendo desse vinho místico, inscreva-se e permaneça neste círculo de luz. Este jardim também é seu, e se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem, e por isso, quero te dar algo que não dou a qualquer um. Uma prática iniciática, simples de aplicar, mas profunda em seus efeitos. Uma técnica sufi que chamo de o voo do coração em silêncio. Feche os olhos e sente-se em posição confortável. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre o abdômen. Respire profundamente 3 vezes. Na primeira inspiração, imagine que está recebendo a luz dourada do amado. Na segunda, visualize essa luz preenchendo seu coração como uma rosa, que se abre em pétalas de fogo suave. Na terceira, permita que essa luz se expanda para além do seu corpo, como se suas asas invisíveis se abrissem. Agora, em silêncio, repita interiormente a palavra Guu, o som sagrado que os sufis utilizam para nomear o infinito. Repita-a em cada exalação, sentindo o coração vibrar junto. Permaneça assim por 7 ciclos de respiração. Quando terminar, não diga nada, apenas sinta. Essa prática era usada pelos derviches como forma de alinhar a alma ao fluxo da eternidade. O Gau não é uma palavra comum, mas um sopro que dissolve a separação entre você e o divino. Muitos relatam que, ao praticar, sentem calor no peito, uma vibração suave ou até mesmo lágrimas espontâneas de entrega. Isso não é fraqueza, é a alma reconhecendo sua verdadeira morada. Faça ainda hoje, antes de dormir. Deixe que sua noite seja embalada não pelos ruídos do mundo, mas pelo eco silencioso do amado. E enquanto você respira nesse estado,
Lembre-se, o amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este. Não procure o caminho, seja o caminho. E talvez na próxima pétala que se abrir, eu volte a te encontrar. Ali onde o silêncio floresce e a rosa do coração jamais deixa de exalar o seu perfume eterno.